Quando olhamos para o céu noturno e enxergamos aquele ponto vermelho brilhando lá em cima, costumamos pensar em Marte como um planeta morto. Um deserto frio, silencioso, imóvel no tempo. Mas e se até o silêncio dele for diferente do nosso? Em fevereiro de 2021, a NASA pousou o robô Perseverance na cratera G0, em Marte. Não foi apenas mais um rover. Ele carregava algo que os outros nunca haviam levado: microfones. Pela primeira vez, ouvimos Marte. Mas o que parecia ser apenas um detalhe técnico acabou se tornando uma das experiências mais assustadoras e hipnotizantes da exploração espacial moderna. As primeiras gravações surpreenderam os cientistas. O som em Marte parecia estranho, como se tudo fosse abafado, como se até os ventos carregassem uma espécie de solidão. Nada ecoava. Tudo era mais lento, mais denso, como se o planeta estivesse sussurrando do outro lado do tempo. A sensação é a de estar ouvindo o vento de dentro de um sonho ruim, comentou um dos engenheiros da missão, em tom quase poético, ainda que involuntário. Mas não era imaginação, era ciência. Marte tem uma atmosfera extremamente rarefeita, composta principalmente por dióxido de carbono. A pressão é menos de 1% da terrestre. Isso afeta diretamente a velocidade do som. Na Terra, o som viaja a cerca de 340 metros por segundo. Em Marte, apenas 240 metros por segundo. Um planeta onde até o som demora mais para acontecer. O Perseverance registrou estalos metálicos do próprio equipamento, pequenas pedras rolando e, sobretudo, o vento, que soa como um lamento grave, filtrado por um mundo que parece inteiro coberto por poeira. É como se o tempo passasse diferente, como se a própria física tivesse preguiça de acontecer ali. E foi assim que descobrimos algo que nunca se imaginou antes. Marte tem 2 tipos de velocidade de som. Sim, sons mais agudos viajam ainda mais devagar do que os sons mais graves. Um fenômeno que não ocorre na Terra. Isso significa que, em Marte, uma orquestra soaria totalmente fora de sincronia. Se 2 pessoas estivessem conversando ali, a voz mais fina chegaria alguns instantes depois da mais grossa. Isso muda tudo. A comunicação humana, se um dia for estabelecida por voz em Marte, será um desafio técnico, psicológico e até emocional. As pausas parecerão hesitações. As respostas chegarão atrasadas. As conversas poderão soar agressivas, descompassadas, erradas. Um planeta onde até o diálogo entre humanos se torna estranho. Mas se o som já nos parecia estranho demais, o que dizer da luz? O pôr do sol marciano não é vermelho, é azul. Na Terra, o pôr do sol pinta o céu com tons quentes, laranja, vermelho, dourado. Em Marte, acontece o contrário. Em abril de 2015, a sonda Curiosity registrou algo que parecia impossível. O céu de Marte ficou azul no pôr do sol. Não se tratava de montagem nem de arte digital. Era uma fotografia real, tirada por um robô em solo marciano. Uma imagem que contradizia tudo o que sabíamos, ou achávamos que sabíamos, sobre o planeta vermelho. Mas havia explicação. A atmosfera marciana é extremamente fina e cheia de poeira rica em óxido de ferro. Essa poeira suspensa tem partículas menores e mais uniformes que as nossas aqui na Terra. Durante o dia, ela espalha a luz solar de forma que predomina o vermelho, o que dá ao céu aquele tom enferrujado. Mas quando o sol começa a se pôr, o caminho da luz até o observador se alonga. A luz azul, que normalmente seria desviada, é absorvida e reirradiada diretamente na direção de quem observa. O resultado: um pôr-do-sol em tons de cobalto, índigo e azul escuro, em pleno solo marciano. É o oposto do que acontece na Terra, onde o azul do céu do dia dá lugar aos tons alaranjados do fim de tarde. Em Marte, o dia é vermelho e o fim dele é azul.
Essa inversão tocou os cientistas de forma quase emocional. É como se o planeta invertesse a lógica das coisas. O que queima aqui, acalma lá. O que clareia aqui, escurece lá. O pôr do sol azul virou tema de documentários, debates e até composições musicais inspiradas nas imagens reais. Mas o mais curioso é que até agora ninguém viu isso pessoalmente. Todos os pôres do sol marcianos foram registrados por máquinas, câmeras automáticas, sensores programados, rovers com olhos de lente, mas sem emoção. Até hoje, nenhum humano presenciou o céu azul de Marte com os próprios olhos. E talvez isso seja o mais intrigante de tudo. Porque enquanto sonhamos com colônias, viagens e bandeiras fincadas em outro planeta, Marte já fala com a gente. Com som abafado, com vento grave, com um pôr do sol que não combina com o dia. Talvez o universo não precise gritar para se fazer ouvir. Talvez ele esteja sussurrando em outra frequência. Uma frequência que só conseguimos captar quando deixamos de procurar por vida e começamos a escutar o que o silêncio diz. Se um dia você ouvir uma voz em Marte, ela vai soar diferente. E quando olhar para o horizonte, não verá fogo, mas gelo azul. E vai perceber que o universo nunca quis ser compreendido, só notado. (28 de janeiro de 1986. Frio recorde na Flórida. 7 astronautas a bordo. O céu parecia limpo, mas havia algo errado. Nos bastidores de um dos momentos mais aguardados da corrida espacial norte-americana, um homem, um único engenheiro, tentava impedir o inevitável. Roger Boisjoli era engenheiro mecânico sênior da Morton Thiokol, uma das empresas contratadas pela NASA para construir componentes dos foguetes. Durante os testes de rotina antes do lançamento da missão, ele notou algo que o fez perder o sono. Os anéis de vedação dos propulsores estavam comprometidos. Esses anéis, conhecidos como O-rings, tinham a função crítica de impedir o vazamento de gases superaquecidos durante a queima do combustível sólido. Se falhassem, a estrutura do foguete poderia simplesmente desintegrar-se em pleno voo. E o problema não era novo. Boisjoli já havia relatado irregularidades meses antes. Mas desta vez, o risco era extremo. A temperatura prevista para o dia do lançamento era abaixo de 0. Algo sem precedentes, e ele sabia, por dados internos da própria empresa, que os O-rings se tornavam mais rígidos e quebradiços em temperaturas muito baixas. Pedi formalmente o adiamento do lançamento. Liguei, enviei memorandos. Disse claramente que havia risco de morte. Depoimento de Boisjoli, anos depois, em uma comissão do Congresso. No entanto, dentro da própria Morton Thiokol, houve pressão para não interferir nos planos da NASA. Afinal, adiar o lançamento significava prejuízo financeiro, político e de imagem. E a NASA, sob intensa cobrança da mídia e do governo, queria mostrar ao mundo, principalmente às crianças que acompanhavam o evento em sala de aula, que a conquista do espaço era acessível. Inclusive, a bordo estava Christa McAuliffe, a primeira civil professora escolhida para ir ao espaço. O lançamento não podia esperar. A decisão final foi política, não técnica, e Roger foi ignorado. Às 11h38 da manhã, o ônibus espacial Challenger partiu da base de lançamento do Cabo Canaveral. As imagens transmitidas ao vivo pareciam perfeitas, pelo menos por 73 segundos. Um vazamento de gás quente na lateral do foguete direito comprometeu a estrutura da nave, que se desintegrou no ar diante de milhões de telespectadores. 7 astronautas mortos. Um país em choque e um engenheiro destruído em silêncio. Roger Boisjoli, que assistia tudo da sala de casa, caiu em prantos no chão da cozinha. Ele havia avisado, ele havia implorado, mas ninguém ouviu.
E dali em diante, sua vida nunca mais seria a mesma. O desastre do Challenger não terminou no céu. Ele continuou em salas de reunião, tribunais, salas de estar e, principalmente, dentro da mente de quem tentou evitar tudo isso. Após a explosão, o que se seguiu foi um dos maiores abalos de credibilidade da história da NASA. O país inteiro e o mundo queria respostas. Nas semanas seguintes, foi instaurada a Comissão Rogers, com membros de peso como o físico Richard Feynman e o astronauta Neil Armstrong. Foi ali, sob juramento, que o nome Roger Boisjoli emergiu com força. Ele entregou memorandos, registros de chamadas, relatórios técnicos, tudo mostrando que o desastre poderia ter sido evitado. Durante uma das audiências mais marcantes, Feynman mergulhou um anel de vedação em água gelada ao vivo e mostrou que, de fato, ele se tornava rígido e ineficaz em temperaturas baixas. O experimento durou poucos segundos. A lição duraria para sempre. A verdade científica não é negociável com prazos. Palavras de Feynman diante da comissão. A culpa técnica foi confirmada. Falha nos anéis de vedação em decorrência do frio extremo. Mas a culpa moral, essa foi mais difícil de atribuir. A NASA perdeu sua aura de invencível e Roger Boisjoli perdeu a paz. Durante os anos seguintes, ele se afastou da engenharia e passou a dar palestras sobre ética e responsabilidade profissional. Em suas próprias palavras, "Não sou herói, sou alguém que falhou em convencer." Ele desenvolveu sintomas de depressão profunda. Dormia mal, sofria de síndrome pós-traumática. A cada aniversário da tragédia, recebia ligações de jornalistas, colegas e até familiares de vítimas. E sempre a mesma pergunta: "Você sabia? Por que não fez mais?" A verdade é que ele tentou, mas num sistema onde decisões são políticas, a ciência muitas vezes é silenciada. Anos depois, foi indicado ao Prêmio de Integridade Pública, recebido por aqueles que expõem verdades inconvenientes em nome da segurança coletiva. Mas nunca chegou a comemorar. Boisjoli carregava algo mais pesado que um troféu: o sentimento de impotência. Não é fácil viver com o peso de 7 vidas, mesmo que a responsabilidade não tenha sido minha. Ele faleceu em 2012, aos 73 anos. Morreu em casa, cercado pela família. Mas em sua lápide não está escrito engenheiro, está escrito homem que tentou impedir o desastre. Hoje, o nome Challenger ainda ecoa em documentários, escolas e salas de controle como um lembrete. A pressa é inimiga da prudência. E quando se ignora quem está tentando salvar vidas, o preço é irrecuperável. A NASA jamais pediu desculpas a mim, mas eu sei que eles se lembram. No vácuo do espaço, tudo deveria estar em silêncio. A ausência de ar silencia qualquer ruído. A gravidade cessa. E a lógica, muitas vezes, parece flutuar junto com os corpos dentro das cápsulas. Mas, em meio a esse silêncio absoluto, certos movimentos inexplicáveis permanecem gravados não apenas nos registros das missões, mas na memória dos próprios astronautas. E entre todos os relatos perturbadores já feitos por homens e mulheres que caminharam sobre a fronteira do desconhecido, há um que sempre retorna. Ele vem em forma de uma silhueta fluida, uma criatura que jamais deveria existir ali. Este é o caso da chamada Cobra Espacial, década de 1990. Ônibus espaciais da NASA ainda cruzavam os céus com frequência. E entre os astronautas mais experientes da agência estava um homem que, para muitos, é uma referência de excelência e preparo: Franklin Story Musgrave, cirurgião, engenheiro, piloto, astronauta em 6 missões. Não era qualquer um. Musgrave não era do tipo impressionável.
e tampouco alguém propenso a interpretações esotéricas, mas foi justamente ele quem relatou, em 2 missões diferentes, ter presenciado uma anomalia que desafiava qualquer explicação técnica. Segundo seu depoimento, algo semelhante a uma cobra de aproximadamente 2,5 metros de comprimento flutuava fora da nave. Ela não apenas existia, ela se movia, com fluidez, com intenção. Parecia estar viva, diria ele mais tarde, com o tipo de frieza que só os astronautas veteranos conseguem manter diante do inexplicável. Alguns engenheiros da época sugeriram que poderia ser um tubo flexível solto, parte de algum sistema de descarte, talvez até lixo espacial. Mas Musgrave discordava, e discordava com veemência. Segundo ele, o objeto se movia com autonomia, fazendo curvas suaves, ondulações precisas, algo que, segundo suas palavras, não era compatível com qualquer material inerte flutuando. Claro, existem variáveis. Mangueiras podem se soltar. Vibrações mínimas podem ser mal interpretadas. Reflexos no visor podem simular movimento. Mas estamos falando de um astronauta com mais de 1000 horas em órbita, formado em ciência aplicada e biomedicina, acostumado a lidar com pressões extremas e avaliações cirúrgicas. Franklin Musgrave sabia o que estava observando. E o mais inquietante, ele viu a mesma coisa 2 vezes. 2 momentos diferentes, 2 missões, 2 registros mentais com detalhes similares. Uma cobra, viva, no espaço. O caso chegou ao público em entrevistas anos depois, quando Musgrave já estava aposentado. A imprensa, claro, se dividiu. Para alguns, era uma declaração corajosa sobre a possibilidade de vida inteligente ou formas de existência não reconhecidas. Para outros, uma anedota inofensiva de um homem brilhante, mas já fora do ambiente técnico da NASA. A agência espacial, como esperado, nunca reconheceu oficialmente o fenômeno. Nenhuma investigação formal foi aberta. Não houve nota pública, nem desmentido. Silêncio absoluto. E talvez esse silêncio seja o elemento mais desconfortável desta história. Porque Franklin Musgrave não buscava sensacionalismo. Ele apenas contou o que viu. E se o que ele viu for real, então pode haver algo vivo lá fora. Algo que não precisa de ar nem de solo. Algo que apenas observa. Quando um astronauta veterano como Franklin Story Musgrave afirma que viu algo vivo no espaço, a primeira reação de muitos é ceticismo, e com razão. No ambiente extremo de uma missão orbital, os sentidos são pressionados, o corpo está sob constante estresse, e o cérebro humano, mesmo treinado, pode tentar preencher lacunas com padrões conhecidos. É o que chamamos de pareidolia, o fenômeno de enxergar formas familiares em imagens ambíguas. Mas essa explicação não se sustenta por completo aqui. Musgrave não era novato, não estava sozinho, e repetiu o relato com consistência em 2 voos distintos, com meses de intervalo. E mais do que isso, sua fala nunca foi emocional, sempre analítica, sempre contida. Ele mesmo disse: se for apenas uma mangueira solta, então é uma que sabe dançar. Não é uma piada. É um aviso. Musgrave não foi o único astronauta a relatar coisas estranhas durante missões. O astronauta Gordon Cooper afirmou ter visto objetos verdes acompanhando seu voo em órbita. Buzz Aldrin relatou uma luz piscante que parecia acompanhar o módulo Apollo. E até mesmo Donald Slayton, ex-diretor de operações de voo da NASA, mencionou ter visto algo cilíndrico e metálico, quando ainda era piloto de testes. Mas entre todos os relatos, o de Musgrave se destaca por uma razão simples. Não era um ponto de luz, não era um flash, era uma forma orgânica, algo que se contorcia com ritmo, algo que, se visto aqui na Terra, seria reconhecido instantaneamente como uma criatura. O desconforto não está no que se vê, está no fato de se ver algo familiar onde não deveria haver nada.
Oficialmente, a NASA classificaria qualquer objeto semelhante como resíduo orbital. Mangueiras de fluidos resfriantes, fitas de isolamento térmico que se soltam com o tempo ou até detritos plásticos descartados involuntariamente durante manobras externas. E, de fato, já houve registros fotográficos de objetos flutuando com aparência cilíndrica e movimento leve, distorcido pela ausência de gravidade. Mas o que torna o caso da cobra espacial tão complexo é a descrição do movimento. Objetos no espaço flutuam de forma passiva. Podem girar, planar, mas não ondular com fluidez contínua como algo vivo. E segundo Musgrave, essa coisa ondulava como se estivesse nadando em água invisível. A física orbital não explica esse tipo de comportamento a menos que exista propulsão interna, ou no mínimo, interferência externa. Mas isso não foi detectado. Nenhum radar acusou aproximação, nenhum alarme foi disparado. A cobra apenas apareceu e desapareceu 2 vezes. A ideia de formas de vida espaciais que não dependem de atmosfera nem material orgânico terrestre não é nova. O conceito de vida baseada em plasma, ou mesmo organismos feitos de silício e não carbono, é estudado por astrobiólogos há décadas. Mas nenhum experimento até hoje comprovou sua existência. Se aceitarmos o relato de Musgrave como legítimo, estaríamos lidando com algo inédito. Uma entidade autônoma, com comportamento orgânico e que sobrevive no vácuo absoluto. Isso mudaria completamente nossa compreensão sobre os limites da vida e da observação científica. Talvez o aspecto mais incômodo dessa história não seja o que foi visto, mas sim a reação da NASA diante disso. Ou melhor, a falta de reação. Nenhum memorando, nenhuma revisão de protocolo, nenhuma entrevista oficial. E para muitos pesquisadores, isso representa mais do que omissão. Representa negação intencional. Negar que algo assim aconteceu é manter intacto o paradigma de controle e previsibilidade sobre os voos tripulados. Reconhecer o fenômeno seria admitir que nem tudo pode ser explicado, mesmo após décadas de exploração espacial. Entre os relatos assustadores feitos por astronautas ao longo da história, poucos causam tanto desconforto quanto este. Porque não há explosão, não há falha mecânica, não há pânico. Há apenas um homem treinado, olhando para o espaço e dizendo em voz baixa: isso aí não é parte da nave. Não há terror explícito, mas há um tipo específico de horror, o horror daquilo que se move onde não deveria haver vida. Franklin Story Musgrave continua sendo uma das mentes mais respeitadas da exploração espacial. E mesmo décadas depois, ele nunca voltou atrás no que disse. Eu vi, e não importa se ninguém acredita. Talvez o que ele viu nunca possa ser provado, mas também nunca foi refutado. E se há algo que incomoda mais do que o desconhecido, é a possibilidade de que ele esteja nos observando de volta. Você acabou de conhecer o caso da cobra espacial. Um relato visual que até hoje desafia a lógica, a física e a própria percepção da realidade fora da Terra. Talvez nunca saberemos o que Franklin viu, mas talvez, só talvez, o espaço não esteja tão vazio quanto imaginamos. A genialidade humana é capaz de levar o homem à lua, mas a vaidade pode fazer alguém tentar trazê-la de volta, a força. A NASA sempre foi sinônimo de precisão, segurança e ciência. Um dos lugares mais vigiados, respeitados e, para muitos, inalcançáveis do planeta. Mas em meados de 2002, essa imagem foi abalada. Não por falhas técnicas, não por escândalos financeiros, mas por algo que para muitos parece inverossímil demais para ser real. Naquele ano, o mundo descobriu que um estagiário,
Sim, um estagiário conseguiu fazer algo que nem os roteiristas de Hollywood teriam ousado escrever. Ele roubou pedras da Lua. O nome dele era Ted Roberts, jovem, carismático, inteligente. Um estudante de física com um sonho claro, se tornar astronauta. Ted vinha de uma criação rígida. Cresceu dentro de uma comunidade mórmon no estado de Utah. Ainda muito novo, foi expulso da igreja por violar regras morais. Rompeu com a fé e com a própria família, cortando raízes para perseguir seu ideal científico. Ele queria ir mais alto, literalmente. Conseguiu entrar na Universidade de Utah e, mais tarde, aplicar para o prestigiado programa de estágio da NASA em Houston. Um feito que poucos conseguem. Mas Ted não queria ser apenas mais um. Dentro do Johnson Space Center, ele logo se destacou. Comunicativo, sempre entusiasmado, rapidamente conquistou a confiança de colegas, professores e supervisores. Não demorou até que lhe fosse dado acesso a áreas restritas do centro. Uma delas era o cofre de amostras lunares. É difícil explicar o valor dessas amostras para alguém de fora do mundo científico. Não estamos falando apenas de pedras. Esses fragmentos foram colhidos diretamente da superfície da Lua durante as missões Apollo 2. Pedaços reais de outro mundo. Cada amostra carrega dados sobre a origem do nosso satélite, a formação do sistema solar e, em certo nível, pistas sobre a própria Terra. As amostras são protegidas com rigor quase religioso, guardadas em cofres herméticos, dentro de uma instalação blindada. Tudo controlado, monitorado, catalogado. Mas nenhuma tecnologia é imune à fragilidade humana. Ted tinha um plano, ou melhor, uma obsessão. Segundo ele, aquelas pedras não deveriam estar trancadas. Eram parte da história da humanidade e não deveriam ser apenas contempladas por acadêmicos de jaleco branco. Ele não estava sozinho. Na época, namorava uma jovem também envolvida no programa da NASA. Com a ajuda dela e de outros cúmplices, arquitetou um roubo tão absurdo quanto ousado. Primeiro, conquistou o acesso físico ao cofre. Sabia o caminho. Tinha as senhas. Conhecia os horários de ronda. Em determinado momento, levou para casa um cofre menor contendo o que viria a ser 40 quilos de amostras lunares. Sim, 40 quilos. As amostras incluíam pedaços coletados nas missões Apollo 11, 12, 14 e 17, verdadeiros marcos da era espacial. Mas o mais chocante não foi o roubo em si, foi o que ele fez com elas. Roberts e a namorada espalharam as pedras lunares sobre uma cama de hotel. E ali, entre lençóis e rochas extraterrestres, consumaram o que ele descreveu mais tarde como o gesto mais romântico possível. Você queria a Lua? Ele teria dito. Agora ela é sua. Para muitos, isso não é só um crime, é uma profanação. O contato físico contaminou as amostras de forma irreversível. Décadas de pesquisas científicas foram comprometidas, porque para Ted, a Lua era um símbolo de amor, não um objeto de estudo. Foi o primeiro e único crime envolvendo contrabando de material lunar na história da humanidade. Mas para a justiça americana, isso não foi poesia, foi crime federal. Depois da noite insólita no hotel, Ted Roberts cometeu um segundo erro. Tentou vender parte das amostras lunares pela internet, anunciando num fórum de colecionadores científicos. Não sabia que do outro lado da tela estava um agente disfarçado do FBI. As pedras lunares são, por definição, propriedade dos Estados Unidos. Elas não podem ser compradas ou vendidas, nem mesmo os astronautas da missão Apollo puderam ficar com amostras pessoais. Qualquer tentativa de comercialização é tratada como tráfico de material governamental. O agente marcou um encontro com Ted em um estacionamento de motel, em Orlando, na Flórida. Ted apareceu com parte das amostras num pequeno cofre portátil. No momento da troca, foi preso em flagrante. O caso rapidamente ganhou manchetes. E os detalhes?
quase todos bizarros, chocaram a opinião pública. Quem era o jovem brilhante que destruiu o próprio futuro por vaidade? Como um estagiário teve acesso a um dos lugares mais seguros do planeta? E por que alguém faria sexo sobre amostras lunares? No processo criminal, Tad foi acusado de roubo, conspiração e destruição de propriedade federal. Ele confessou, assumiu a culpa integral e demonstrou, segundo os promotores, uma mistura de arrependimento e arrogância. Em 2003, foi condenado a 8 anos de prisão. Mas mesmo preso, Roberts passou a ser tratado com uma estranha curiosidade pública. Alguns o viam como um criminoso comum. Outros, como uma mente brilhante que se perdeu nos próprios delírios. Durante a sentença, uma coisa ficou clara. O estrago causado era irreparável. Segundo especialistas do próprio laboratório da NASA, as amostras estavam permanentemente contaminadas. Não era apenas a questão da exposição ao ambiente. As pedras haviam sido manuseadas sem luvas, expostas à umidade, resíduos humanos e até suor. Cerca de 3 décadas de pesquisa científica foram comprometidas. O dano foi tanto simbólico quanto material. As amostras da Lua são tão raras que cientistas do mundo inteiro precisam enviar pedidos formais para estudar apenas gramas. E Roberts destruiu quilos inteiros em uma noite. O caso teve consequências profundas. Na NASA, protocolos de segurança foram revistos. Até hoje, o episódio é usado como exemplo do que acontece quando se subestima a fragilidade humana dentro de instituições científicas. Não importa o quão avançada seja a tecnologia, o elo mais fraco sempre será o ser humano. Tad Roberts cumpriu 6 anos da pena em regime fechado, mas o que aconteceu depois surpreendeu muita gente. Durante a prisão, ele começou a estudar física de forma autodidata, usando livros enviados por amigos e apoiadores. Desenvolveu projetos teóricos, escreveu cartas e até começou a redigir um livro sobre sua vida e sua visão sobre o espaço-tempo. Depois de sair da prisão, voltou a estudar formalmente. Escreveu um livro chamado Sex on the Moon, que virou best-seller nos Estados Unidos. Hoje, ele se apresenta como físico teórico, palestrante motivacional e defensor da democratização do acesso ao espaço. Mas o estigma continua. É difícil separar a genialidade do ego. Tad Roberts queria ser lembrado como o primeiro homem em Marte, mas será sempre o homem que tentou dar a Lua de presente da pior forma possível. O episódio gerou um debate silencioso dentro da comunidade científica. Quem tem o direito de tocar o que é sagrado para a ciência? É possível separar o crime da mente que o cometeu? O romantismo de Tad, ainda que doentio, não ecoa, de certa forma, o mesmo impulso humano que nos levou à Lua? A história de Tad Roberts talvez não seja apenas sobre um roubo. Talvez seja sobre o preço da vaidade disfarçada de genialidade. Sobre como, até nos lugares mais controlados da Terra, o impossível pode acontecer. Não por falha das máquinas, mas por decisão dos homens. E assim, o crime mais insólito da história da NASA ficou eternizado por um gesto. Você queria a Lua? Agora ela era sua, mas custou muito mais do que qualquer estrela no céu. Imagine a seguinte cena. Você está sozinho, cercado apenas pelo silêncio absoluto do espaço, flutuando a quase 400 mil quilômetros da Terra. Abaixo de você, o planeta inteiro parece pequeno, frágil, vulnerável. Agora imagine que, depois de voltar, você não consiga mais ver o mundo do mesmo jeito, nem as pessoas, nem os governos, nem sequer o seu lugar na existência humana. Isso aconteceu com Edgar Mitchell, mas não foi a Lua que o transformou. Foi o que ele passou a acreditar que existia além dela. Edgar Dean Mitchell não era um homem qualquer.
Formado em engenharia aeronáutica pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, testador de aviões navais, doutor em ciências e selecionado para um dos cargos mais seletivos da história moderna, astronauta da NASA. Em fevereiro do ano de 1971, como integrante da missão Apollo 14, Mitchell se tornou o sexto ser humano a caminhar na Lua. Ao lado de Alan Shepard, passou mais de 9 horas explorando a superfície lunar. Tempo suficiente para registrar, medir, colher amostras e experimentar algo que poucos compreenderiam depois. A sensação de estar longe demais. O que ninguém esperava era o rumo que ele tomaria anos depois. Após se aposentar da NASA, Edgar Mitchell começou a dar entrevistas. E com o tempo, essas declarações passaram de técnicas para inquietantes. Ele passou a afirmar com todas as letras que não estamos sozinhos no universo. E mais, que nunca estivemos. Mas o ponto mais controverso não era esse. Era o motivo pelo qual ele acreditava que esses visitantes vieram até aqui. Em 2015, um ano antes de morrer, Mitchell deu uma entrevista ao tabloide britânico Mirror. A manchete foi tratada como sensacionalismo, mas o conteúdo era tudo menos banal. Mitchell afirmou que durante o auge da Guerra Fria, alienígenas teriam interferido em bases militares da Terra. Segundo ele, o objetivo era claro: impedir um conflito nuclear entre as superpotências. Ele relatou que mísseis balísticos em solo americano foram misteriosamente desativados e que isso não foi um incidente isolado. Eles estavam nos observando, disse Mitchell. Vieram para nos salvar de nós mesmos. Mais do que isso, o astronauta revelou que havia testemunhos de oficiais da Força Aérea Norte-Americana relatando avistamentos, interferências nos radares, falhas nos sistemas de lançamento e objetos sobrevoando instalações de guerra no momento exato de testes com ogivas nucleares. Esses relatos não eram novos, mas o que chocou o mundo foi a fonte, um homem que havia pisado na Lua com o selo da NASA cravado no peito do traje. A fala de Mitchell causou um incômodo imediato, não entre os curiosos, mas entre os cientistas. O homem que havia sido celebrado como herói nacional agora era visto com desconfiança por muitos dos seus antigos colegas. A NASA, como sempre, não comentou oficialmente. Em todas as entrevistas e comunicados, manteve a posição de que não existem evidências conclusivas sobre vida extraterrestre inteligente e que qualquer opinião contrária, expressa por ex-funcionários, representa opinião pessoal. Mas é justamente esse o ponto. Mitchell nunca alegou ter visto alienígenas durante sua missão na Lua. Ele não disse ter presenciado naves, nem luzes, nem seres. Sua convicção veio depois, ao investigar documentos, ouvir relatos militares e cruzar informações que, segundo ele, não faziam sentido dentro do padrão terrestre. E parte desses relatos foram, de fato, documentados. Em 2010, 5 anos antes da fala de Mitchell, um relatório desclassificado do Ministério da Defesa do Reino Unido mencionava a ocorrência de mais de 800 registros de objetos voadores não identificados em um único ano. Outro documento, liberado pelo governo dos Estados Unidos, listava incidentes em bases militares onde sistemas nucleares foram desativados sem explicação técnica. Mitchell dizia que essas interferências não eram acidentais e que um dos episódios mais marcantes teria ocorrido em 1967, em uma base aérea no estado de Montana, onde 10 mísseis Minuteman ficaram fora de operação por 15 segundos após a aparição de um objeto luminoso sobre a instalação. Mais uma vez, o silêncio oficial foi absoluto. Para Mitchell, esse silêncio era estratégico. Segundo ele, admitir que existiam forças externas observando a atividade nuclear da Terra seria o mesmo que reconhecer que não temos controle total sobre o planeta.
Em fevereiro de 2016, Edgar Mitchell morreu aos 85 anos. Poucos dias antes do aniversário de 45 anos do pouso da Apollo 14. Sua morte foi noticiada com respeito, mas quase nenhuma menção foi feita às suas declarações sobre alienígenas. A imprensa tradicional preferiu destacar sua carreira na NASA, suas contribuições científicas, sua formação brilhante. A parte polêmica foi deixada de lado, como se nunca tivesse existido. Mas ela existiu e permanece em dezenas de entrevistas, livros, artigos e registros em vídeo. Mitchell morreu sem jamais voltar atrás. E seu tom até o fim não era de sensacionalismo, era de alerta. Edgar Mitchell acreditava que os alienígenas não vieram nos conquistar. Ele dizia que se quisessem já teriam feito isso. Para ele, vieram para observar e em momentos críticos para intervir. Ele chamava esses visitantes de consciência cósmica avançada. Não deuses, não salvadores, mas seres que haviam passado pelo mesmo processo que nós e que teriam visto em nossa corrida armamentista os sinais da mesma autodestruição que quase os levou ao fim em algum ponto da história universal. Mitchell não pediu que acreditássemos. Ele apenas contou o que descobriu e o que sentiu no espaço, no retorno e em cada pesquisa que fez até seus últimos dias. Se você visse a Terra da mesma distância que eu vi, ele disse, entenderia que nada aqui nos pertence, nem mesmo a sobrevivência.